E o Haddad, hein, gente? E o Haddad? Faltando aí 10 dias para eleição, o Haddad dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo aquilo que nós estamos anunciando há bastante tempo, que há uma incompatibilidade entre muita coisa que está na Constituição, de despesas mínimas de áreas sociais, e o novo arcabouço fiscal proposto por ele mesmo, representando e amando do Lula. Porque o que a gente tem que entender, e é por isso que a gente está anunciando há tanto tempo, e não é ser antipetista, não é ser cavaleiro do apocalipse, não é fazer de conta que nós não tivemos avanços. Porra, milhões de brasileiros saíram da fome, porque é muito sensível, né? O Brasil, que é um país extremamente desigual, de grande concentração, a nossa população mais vulnerável é muito sensível a pequenas mudanças mesmo, que fazem com que essas pessoas possam sair dessa condição de extrema insegurança alimentar. Temos sim coisas a comemorar, ainda que sejam avanços pequenos e relativos. Eu não desprezo isso. Mas por que a gente está chamando a atenção em relação aos mínimos constitucionais, em contraposição ao novo arcabouço fiscal? Porque o novo arcabouço fiscal ele tem como regra geral o crescimento das despesas, né, do investimento público, das despesas do governo, a um montante máximo de 75% do crescimento das receitas do governo. A questão é que mínimos constitucionais, por exemplo, de saúde e educação, têm atrelado o seu crescimento de despesas a um nível do crescimento das receitas, portanto, na ordem de 100%. Para simplificar aqui e resumir, para que todo mundo consiga entender, despesas mínimas constitucionais de saúde e educação devem crescer na ordem de 100% do crescimento das receitas, enquanto que a regra geral do arcabouço fiscal determina que o crescimento das despesas seja de, no máximo, 75% do crescimento das receitas. Na prática, o que isso significa? Que, se mantidos mínimos constitucionais de saúde e educação, em pouco tempo, saúde e educação engolirão os orçamentos de todas as outras áreas do governo, porque elas vão seguir crescendo 100%, sendo que o crescimento geral das despesas é de, no máximo, 75%. Então vejam, gente, apontar a incompatibilidade dos mínimos constitucionais de saúde e educação com o arcabouço fiscal não é ser antipetista, é simplesmente dizer o óbvio, o luluante. Não é isso? É o óbvio, gente. E é claro, nós tivemos alguns espaços fiscais, né, sobretudo da transição e, portanto, no primeiro ano do governo, que são possivelmente os principais responsáveis pelos dados relativamente bons da nossa economia, como recuperação do emprego e da renda. Né? Que são sim dados bons. Eu sei que muita gente torce o nariz quando eu falo isso, porque vão falar da informalidade, vão falar da insuficiência da renda. Sim, mas em comparação com nós mesmos, nos últimos anos nós tivemos avanços. E esses avanços, no meu entendimento, são atribuídos à PEC da transição, que deu espaço fiscal para o governo. E também algumas outras questões que fazem com que os efeitos mais nocivos do arcabouço fiscal comecem a ser sentidos somente no médio prazo, portanto, ano que vem e no próximo. Nós tivemos aumento das receitas, nós tivemos algum espaço fiscal para o investimento público e nós estamos colhendo alguns resultados desse espaço fiscal. Entretanto, o governo já precisa reajustar o orçamento a fim de cumprir a regra fiscal que ele mesmo criou. Então agora o Haddad está falando, está acentuando a sua fala. Essa última semana, 10 dias da eleição, não foi só a Tebet que já vem cobrando há um bom tempo. Mas por que a gente cobra menos da Tebet? Bom, porque a Tebet é do MDB. Ela está no arco de alianças do governo. O Haddad é do PT. Então eu me sinto muito mais na obrigação de cobrar do Haddad, que entre aspas seria um dos nossos, do que da Tebet. Mas o Haddad, ele não só mais uma vez voltou a falar que é necessário fazer algum novo tipo de construção em relação aos mínimos constitucionais, como ele eleva o tom, repetindo o que ele já vinha falando nos últimos tempos em relação ao BPC. Eu sei que tem muito petista que vai dizer, mas tem distorção, tem gente que recebe e não deveria estar recebendo, beleza, mas
o montante anunciado pelo Haddad não pode ser atingido apenas retirando o benefício de quem não deveria estar recebendo. O pente fino inclui rever os critérios de necessidade de recebimento. E por mais que isso não seja universal e que possa ser feito de maneira cuidadosa, como que isso circula no WhatsApp? Como que isso é apropriado pela direita e pela propaganda que nós estamos tendo que enfrentar? Mesma coisa, o questionamento levantado pela equipe econômica em relação aos 40% da multa do FGTS. Como é que nós vamos lidar com isso na bolha bolsonarista do WhatsApp, gente? Veja, se a gente já reclama da comunicação do governo, se a gente já reclama da estratégia de campanha política do governo para as eleições municipais, onde o governo não conseguiu aproveitar o bom momento da economia para fazer política e ajudar os candidatos governistas na eleição municipal, porque nas eleições municipais a esquerda institucional tomou uma lavada. Então, além disso, sim, temos esse problema político de comunicação, mas pior, temos um erro de concepção de economia. Porque veja, há melhora econômica, com certeza, porém é uma melhora sutil. E a depender da ideologia, a depender da instrumentalização do discurso, é bastante possível que o trabalhador e a trabalhadora não percebam essa melhora da maneira que poderiam perceber se a comunicação e se a política, sobretudo, estivesse mais correta. É muito difícil para a gente defender esse tipo de ameaça. E não adianta o petista terminal vir aqui e dizer que isso não vai acontecer, dizer que isso não é pauta, que isso são os jornalões falando. Tem entrevista, tem o Haddad falando, tem vídeo. Reiteradas vezes, e principalmente, é uma consequência do arcabouço fiscal. Se não for BPC, se não for FGTS, se não for mínimos constitucionais, alguma outra área vai ter que ser. Porque há uma incompatibilidade. Está se criando um grande problema. Que além de minar a possibilidade do Brasil continuar crescendo, os já míseros 3% que vai crescer esse ano, que é pouco para o atraso que nós temos, vai ainda inviabilizar a esquerda institucional eleitoral e pavimentar a direita atual, que é uma direita reacionária que já demonstrou não precisar do Bolsonaro. Vocês lembram, gente, quando a gente dizia, há 2 anos atrás, que nós derrotamos o Bolsonaro nas urnas, mas não é possível derrotar o fascismo nas urnas? É por causa disso. É muito provável que o Bolsonaro não esteja de volta daqui a 2 anos, que ele ainda esteja impedido. Mas o que a gente viu em São Paulo com o Pablo Marçal é apenas uma demonstração do que a gente vem falando. Não se derrota o fascismo nas urnas. Se você derrotar o Bolsonaro, surgirá um outro Bolsonaro, que pode ser o Pablo Marçal. Mas se não for o Pablo Marçal, vai ser outro, porque enquanto o ambiente político for esse, onde floresce o fascismo continuará sendo uma ameaça, não interessa, encarnado na persona de quem? Não interessa, gente. Então, com essa política, tá? Porque, veja, o que a gente está vendo em termos de privatizações, de PPPs, de desmonte da educação, é coisa que nem o Paulo Guedes teve coragem de fazer. E aí, por mais que a gente tenha aumento da renda, do emprego, isso fica ofuscado pela propaganda negativa que é instrumentalizada por causa desse tipo de notícia. Que não esperem complacência da mídia de massa com um governo que é eleito com o discurso de esquerda. Não esperem, porque não vai ter.